O componente que nós vamos tratar hoje é de grande importância para a eletrônica, porque ele é barato, simples de usar e serve para uma infinidade de coisas. Nós falamos de um sensor. Esse sensor é o LDR, Light Dependent Resistor, ou simplesmente fotoresistor, e também abreviadamente LDR. Trata-se de um sensor de luz. É um componente bastante antigo, bastante popular, conforme vocês viram, ele existe em diversos tamanhos. Aí no slide vocês têm o símbolo e as aparências dos principais tipos de LDR. O que ele faz? Ele é um resistor, portanto ele apresenta uma resistência elétrica, e essa resistência muda quando bate luz na superfície sensível desse componente. Ele tem uma parte que é sensível. Essa parte ela é feita de uma substância chamada sulfeto de cádmio, que quando bate luz ela libera elétrons e aí ela se torna condutora. E o LDR é muito sensível. No escuro, ele apresenta uma resistência que pode chegar a vários milhões de ohms, vários megahms. E à medida que a luz vai batendo com maior intensidade, sua resistência vai diminuindo. E na luz direta do Sol, ela pode ser inferior a 100 ohms. Então isso aí permite que ele conduza uma corrente bastante intensa. Vocês têm aí do lado um gráfico que representa a corrente que circula no LDR em função da intensidade de luz. A corrente máxima de um LDR ela depende do tamanho desse componente. Um LDR pequenininho não tem a mesma capacidade que um LDR grande. Em geral, a gente tende a usar um circuito amplificador para trabalhar com o LDR. Se bem que numa experiência simples você pode colocar um LDR em série com um LED, por exemplo, e ele acende quando você ilumina o LDR. Eu fiz um videozinho para mostrar como a resistência do LDR varia conforme a intensidade da luz que bate nele. Nós podemos comprovar facilmente o funcionamento de um LDR, como esse aqui grande ou como esse pequeno, de qualquer tipo, simplesmente usando o nosso multímetro analógico. Então nós colocamos o multímetro numa escala vezes 1K de resistências. Então nós temos nesse extremo resistência infinita e nesse extremo resistência zero. Então se eu conectar aqui o LDR, que eu quero comprovar, quero mostrar o funcionamento, eu vejo que com essa iluminação que eu tenho aqui, uma lâmpada que está iluminando a cena, eu tenho uma resistência de aproximadamente 3,5K, 3.500 ohms. Vocês podem perceber claramente pela posição do ponteiro aqui na escala. Se eu fizer sombra e deixar de impedir que a luz incida no LDR, vocês vão ver que a agulha ela se tende para resistências muito mais altas. Por exemplo, vai a 50K nesse LDR. Vamos fazer o mesmo com o LDR menor. Ele vai ter uma faixa um pouco diferente de resistências com as mesmas iluminações. Então, por exemplo, esse aqui com essa iluminação, a resistência dele caiu para menos de 2K. E na hora que eu impeço que ele receba a luz, a resistência dele ela vai além de 100K, um valor bastante alto. Os fotoresistores comuns, os LDRs comuns, eles variam muito de faixa de resistência conforme a procedência, conforme a fabricação, conforme o tamanho e diversos outros fatores. Mas de qualquer maneira ficou claro. No escuro a resistência é alta, no claro a resistência é baixa. Conforme vocês viram, o LDR ele tem uma resistência que diminui com a intensidade de luz. Quer dizer, maior intensidade de luz, menor resistência. Isso aí determina, inclusive, a corrente que vai passar. Quando ele está no escuro, uma corrente menor. Quando ele está no claro, uma corrente maior. Então vejam que, normalmente, como eu mostrei,
o LDR ele pode ser usado eventualmente sozinho para disparar um circuito. Existem relézinhos que são suficientemente sensíveis para você disparar esse relé ligando um LDR série. Mas na maioria das aplicações você precisa amplificar aquela corrente que vai passar pelo LDR quando ele é iluminado. Então você tem que associar o LDR a alguns circuitos. Você tem que ter um circuito drive para ele, um circuito amplificador que vai acionar uma carga maior. E aí no slide você tem dois exemplos desses circuitinhos drive. Um, ele dispara o relé quando bate luz. Por quê? Quando bate luz, a resistência do LDR diminui e a corrente passa para a base do transistor, certo? Fazendo com que ele conduza e acione o relé. A gente costuma usar um potenciômetrozinho que é para a gente poder ajustar o ponto de disparo. Assim, no escuro, não há corrente suficiente para o relé. No claro, com a intensidade da luz que a gente determina, ele dispara. Mas nós podemos também fazer ao contrário, conforme mostra o circuitinho ao lado. Nós podemos ligar o LDR de tal forma que, quando bate luz, ele desligue o relé. Quer dizer, ele não vai disparar quando bate a luz, mas ele vai desligar. Então nós temos, por exemplo, um alarme de sombra. O LDR funciona, nesse caso, como um alarme de sombra. E podemos ter um circuito diferencial, em que ele dispara dependendo da diferença das intensidades das luzes que batem nesse componente. Uma coisa importante do LDR é que ele é um componente bilateral, quer dizer, ele funciona tanto com corrente contínua como alternada. Vocês podem trabalhar com um LDR num circuito de corrente alternada. E existem realmente LDRs como esse aqui, grandão, que ele pode trabalhar com um circuito de corrente alternada de alta tensão, que ele vai conseguir controlar, por exemplo, uma lâmpada pequenininha, incandescente, ou outro dispositivo diretamente, que facilita, assim, a sua utilização. Mas o LDR, por outro lado, é um dispositivo lento. Quer dizer, se eu enviar pulsos de luz para o LDR, ele demora um pouco para responder. Então, por exemplo, eu não posso utilizar o LDR num link de dados digital, porque ele não tem resposta para isso. Por exemplo, um leitor de código de barras, aquele que a gente vê no mercado e que passa o feixe de luz e tem lá o código de barras e ele consegue ler. O leitor, nesse caso, o LDR não funciona, tem que ser um dispositivo mais rápido. E existem esses dispositivos mais rápidos, que nós vamos falar dele num outro vídeo desta série de como funciona, que é o fototransistor e o fotodiodo. E são muito mais rápidos. Assim, o LDR não responde a variações mais rápidas do que uns 10 kHz. 10.000 pulsos por segundo, por exemplo. Ele não consegue passar disso. Então ele não serve para você transmitir informação por via de luz, por raio de luz, e ter um LDR como receptor. O LDR é para aplicações mais lentas. Uma outra coisa importante que a gente nota no LDR é a sua curva de resposta. Então, a curva de resposta do LDR ela é aproximadamente a do olho humano. Ele consegue enxergar um pouquinho fora dessa faixa, então o LDR consegue enxergar um pouco de radiação infravermelha e ultravioleta. Mas no centro mesmo do funcionamento dele, a curva de resposta dele se assemelha muito à do olho humano. Então a gente pode utilizar o LDR como um sensor equivalente a um olho, ao olho nosso. Ele tem mais ou menos a mesma velocidade de resposta. O nosso olho é mais lento ainda. Vocês sabiam que se uma lâmpada piscar a mais de 10 vezes por segundo, você não vê ela piscar. Ela aparece continuamente acesa, porque o nosso olho emenda esses pulsos que ela produz. Por exemplo, essa lâmpada que está me iluminando aqui, e que você vê como uma iluminação contínua, ela na realidade está piscando 120 vezes por segundo, porque ela está ligada na rede de alimentação, e ela pisca nos dois semiciclos, mas o seu olho não vê. O LDR já enxerga essa variação, mas ele não vai muito além. Existem outros dispositivos que são mais rápidos. E a outra coisa, como eu falei, são as cores, né? Que ele tem um espectro semelhante ao do olho humano. Ele é mais sensível, um pouco mais para a luz, e um pouquinho diferente do olho humano que está em torno do verde, mas ele tem uma curva de resposta semelhante.
Tudo isso a gente tem que levar em conta quando a gente usa o LDR numa aplicação. Nós podemos utilizar o LDR, então, nas aplicações em que eu preciso de um olho semelhante ao olho humano, não um olho biônico. Um olho biônico eu vou ter com o fototransistor e o fotodiodo, que são muito mais rápidos e eventualmente até mais sensíveis e até conseguem ver radiações que nós não vemos. Os fototransistores e os fotodiodos conseguem ver radiação ultravioleta e infravermelha muito melhor do que o LDR. Mas é importante que você então tenha um sensor de luz lá na sua caixinha de componentes, na sua caixinha de projetos. Você pode comprar na internet LDRs como esse aqui, que tem a possibilidade de você fazer muitos projetos interessantes. Nós mesmos vamos dedicar a qualquer hora um vídeo a fazer projetinhos em que o Eltron eventualmente vai ensinar você a brincar com a luz e com o LDR. E se você quer mais, lá no nosso site você tem centenas de artigos com fotossensores, com LDRs, alarmes, nós temos circuitos que acendem automaticamente a luz do seu jardim quando anoitece, nós temos coisas desse tipo, sempre usando esse sensacional componente que é o LDR. Por enquanto é só. Inscrevam-se no nosso canal para aprender mais sobre os componentes eletrônicos e vejam também nos nossos outros canais coisas interessantes sobre tecnologia, sobre eletrônica e muito mais. E não deixe de dar o seu like se você gostou da minha aplicação. Lembrando também que lá no meu curso básico de eletrônica, você tem lá explicações mais detalhadas sobre o LDR e outros sensores. Até mais!